Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Dia Nacional da Bíblia. Próximo dia 30, nós celebramos o dia de São Jerônimo, grande doutor da Bíblia, alguém que passou a vida toda pesquisando, aprendendo línguas e traduzindo a Bíblia dos originais para a língua da época, que era o latim. Escreveu muitos tratados e muitos artigos sobre a Bíblia Sagrada, de tal maneira que uma das suas frases lapidares: ignorar a Bíblia é ignorar a Cristo. Portanto, alguém que amou profundamente as Sagradas Escrituras, deu sua vida para poder trazer para o povo da época a palavra de Deus, que até então era na língua original, que já não era mais comum conhecer, tanto do hebraico como aramaico e grego, né? Então, de tal maneira que pudesse difundir a Escritura por toda a região do Império Romano, graças à tradução latina da Bíblia Sagrada, que até pouco tempo atrás era a oficial da Igreja, agora foi retraduzido, foi ainda mais corrigido em algumas questões de tradução. Temos uma nova tradução em latim oficial, embora hoje temos as várias traduções nas línguas vernáculas do mundo inteiro, o livro mais traduzido do mundo. Portanto, o Dia Nacional da Bíblia é dentro desse mês da Bíblia, e nós sabemos que nesse ano o livro do Deuteronômio tem sido o objeto do nosso estudo e aprofundamento, com o tema Abre tua mão para o teu irmão, Deuteronômio 15, 11. Nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que não é só hoje, nem só esse mês, que nós lemos a Sagrada Escritura e a valorizamos. Temos um mês e temos um dia para lembrar a importância que tem a Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, em nossa vida, e de tal maneira nos incentivar para que nós possamos, durante o ano todo, estarmos atentos à Palavra do Senhor, na liturgia da missa, na liturgia da celebração da palavra, na liturgia dos sacramentos. Temos vontade de fazer a nossa Lexio Divina, a nossa leitura orante da Palavra de Deus pessoalmente, rezar com os salmos, como na liturgia das horas nós o fazemos, enfim, tantos aspectos devem nos movimentar. Por isso, o dia de hoje é um dia de nós estarmos pensando, aqueles que fazem semanas bíblicas, que aprofundam vários temas, é uma oportunidade de nós valorizarmos ainda mais a Sagrada Escritura e nos aproximarmos do Verbo que se fez carne, da Palavra de Deus que se fez carne, Jesus Cristo nosso Senhor. Valorizemos, portanto, a Escritura. O Papa Francisco sempre gosta de dizer: leve no seu bolso ao menos o Novo Testamento, ao menos o Evangelho, para que em qualquer lugar você possa abrir, ler e alimentar a sua vida. Hoje, nós sabemos que com os aplicativos que nós temos nos celulares, nós também temos essa facilidade de, com o aplicativo, termos a Bíblia Sagrada inteira no nosso bolso, dentro do aplicativo do celular, né? Podemos também ter os aplicativos que nos temos a palavra do dia também, até com os comentários. Enfim, saibamos aproveitar ou de um texto bíblico que colocamos no nosso bolso, ou dos aplicativos que temos celulares para isso. Também esse domingo, caríssimos amigos e irmãos, é o 106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. O Papa Francisco escolheu um novo dia. Nós tínhamos Dia do Migrante, tinha Dia do Refugiado. No Brasil ainda tem Dia do Migrante, Dia do Refugiado, Dia Nacional, Dia Mundial, tem várias questões assim. O Papa escolheu esse domingo de setembro para ser o Dia do Migrante e do Refugiado. E ele colocou como tema deste ano, forçados como Jesus Cristo a fugir. E colocou os vários verbos que ele vai assim aprofundar na sua mensagem: acolher, proteger, promover e integrar os deslocados internos. Ele fala dessa migração interna e fala da importância de nós sabermos acolher. Ele vai falar: é preciso conhecer para compreender, é necessário aproximar-se para servir, para reconciliar-se é preciso escutar, para crescer é necessário partilhar,
é preciso coenvolver para promover, é necessário colaborar para construir. São os vários tópicos que o Papa vai desenvolver na sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Depois conclui a sua mensagem com uma oração a São José, né? Ou seja, inspirado no exemplo de São José. Pai, concedeste a São José que tinhas de mais precioso, o menino Jesus e a sua mãe, para os proteger dos perigos e ameaças dos malvados. Então ele vai fazer essa comparação, os vários verbos que ele vai colocar na sua mensagem, e vai lembrar que tem muita gente, como Jesus, é forçado, é obrigado a fugir, a migrar, não é? Vai lembrar então o papel da igreja nessa missão. Nós sabemos que no mundo de hoje tão fechado, de diversas situações e também com vários interesses egoístas, ou seja, abrir-se para o outro, abrir para acolher o outro, realmente é um desafio. E no mundo tão cheio de confusões de hoje, tão cheio de opiniões, falar de abrir-se para o outro, para acolher o outro que vem de fora, é sempre muito polêmico, porque as pessoas não querem saber de acolher o outro, querem fechar-se em si mesmos, né? Portanto, nós, enquanto cristãos, nós temos que saber acolher o outro que vem de longe, por migração, por necessidade, e que vem colaborar conosco para poder trazer a sua cultura, o seu jeito de ser, e para poder, ao mesmo tempo que sobreviver, ajudar também no desenvolvimento da nossa região. Quantos migrantes que vieram de outras regiões do país ajudaram a construir as grandes cidades, com a sua presença, com o seu trabalho. Claro que também formaram suas famílias, também souberam também sobreviver, mas também construíram também as cidades. Ou seja, esse aspecto de mão dupla que nós somos chamados a ser um mundo, e um país, e uma sociedade que saiba acolher, como lembra aqui a palavra de Paulo, né, dessa questão de nós somos cada vez mais aqueles, formamos uma única família, aquela família de povo de Deus, né, não importa mais ser grego ou gentil, todos nós somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas forçados como Jesus a fugir, é o tema, né, desse Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Que nós também, embora já tenhamos celebrado o Dia do Migrante e Refugiado aqui no Brasil no mês de junho, possamos refletir também sobre esse tema nesse final de semana, além de ser o Dia Nacional da Bíblia. Além disso, caríssimos amigos e irmãos, estamos no 26º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus do Evangelho fala da parábola dos 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Um disse a um, vai trabalhar na minha vinha. Ele falou, não quero. Mas depois se mudou de vida e foi. Depois foi outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, eu vou. Mas não foi. Jesus fez a pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que falou que não ia e foi, falou que ia e não foi, né? Então, os sumos sacerdotes, os anciãos, responderam. O primeiro, aquele que disse que não ia, mas foi. Então, como quem diz, importante é aquilo que nós fazemos. Muitas vezes falamos as coisas, mas não fazemos. Aquele que às vezes desobedece, mas acaba fazendo. Por isso fala Jesus. Os cobradores de impostos, que eram odiados na época, e as prostitutas, que eram desprezadas na época, vos precedem no reino de Deus. Porque veio João, chamando o pessoal à conversão, e vocês não acreditaram nele. Entanto, os pecadores, cobradores de impostos e prostitutas, acreditaram nele, e vocês não se arrependeram. Ou seja, tinham errado, sim, os cobradores de impostos, as prostitutas, mas se arrependeram e fizeram a vontade do Senhor. Ou seja, esse colocar em prática a palavra de Deus, que, de uma certa forma, meus irmãos e irmãs, fala a leitura de Ezequiel, leitura primeira desse domingo, dizendo assim, vocês falam que a conduta do Senhor não é correta. E aí eu digo, olha, escuta uma coisa só. É minha conduta que não é correta, ou então a vossa conduta que não é correta? E ele faz a comparação. Quando um justo se desvia da justiça e pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá
não morrerá. Palavra de Ezequiel e a palavra do Evangelho, meus irmãos e irmãs, é muito clara para nós. Ou seja, podemos ter errado na vida, podemos ter dito muitos nãos, mas se na prática agora nós praticamos a palavra de Deus, arrependidos dos nossos pecados, esse é o caminho. Não basta apenas a teoria, essa era a prática, colocar em prática a palavra do Senhor. E isso, meus irmãos e irmãs, se faz com, claro, um coração aberto à graça de Deus, o perdão, a reconciliação, mas também na prática, Na prática de poder realmente ir ao encontro do outro, né? Ou seja, não vou, mas fez. Colocou em prática aquilo que foi pedido do Pai. Ou seja, se aquele ímpio que se desviou do seu mau caminho e andou no caminho do Senhor. Vamos pedir isso ao Senhor, que nós, meus irmãos e irmãs, saibamos andar pelos caminhos do Senhor e nunca nos desviar do caminho certo. E uma vez dito o nosso sim, que nós cumpramos bem em nossa vida, o sim da nossa vida, de colocar em prática a palavra do Senhor. De tal forma, meus irmãos e irmãs, que nós possamos justamente viver essa comunhão e essa unidade na vida de conversão. A segunda leitura é um belíssimo hino da carta de Paulo aos Filipenses, né? Temos a versão mais longa e a versão mais curta, que pode ser escolhida na liturgia de hoje, dependendo um pouco das questões pastorais, mas justamente fala, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unis o mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. E depois tem esse grande hino, que existindo em condição divina, não se fez igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, façamos a vontade do Senhor. Se nós erramos na vida, que nós nos arrependamos para andar pelos caminhos do Senhor. E como consequência disso, como diz a carta de Paulo aos Filipenses, não fazer nada por vanglória, por competição, mas sim com humildade, sendo que o outro é mais importante do que a gente. Tornar completa a minha alegria, fala São Paulo aos Filipenses, aos cristãos de Filipos. Essa também é a nossa vida, no meio de tantas divisões do mundo de hoje, tantas intolerâncias, tantas maldades, tantas perseguições, que nós, enquanto cristãos, estejamos unidos. Unidos na diversidade, sim, temos várias opiniões, várias ideias, mas temos a mesma fé, cremos no mesmo Deus, seguimos o mesmo Jesus Cristo, e que nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, possamos tornar cada vez mais visível essa nossa busca de comunhão e de unidade, seja no interior da igreja, com os vários movimentos pastorais, paróquias, dioceses, várias opiniões que estão aí, mas na unidade, ver a comunhão e a unidade, assim como também no diálogo, né, ecumênico com os cristãos de outras denominações. Nós somos aqueles que seguem o mesmo Deus, aceitam Jesus Cristo como Senhor da própria existência, e o fato de vivermos essa comunhão entre nós, que nos faz dialogar também com outras religiões, com as culturas do nosso tempo, para tornar ainda mais esse mundo mais habitável e mais em paz uns com os outros. Portanto, nesse Dia Nacional da Bíblia, valorizemos a palavra de Deus, dia do imigrante e refugiado, saibamos acolher o outro, e que a palavra de hoje ilumine e conduza a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.